altura do tórax, mas esse par de asas não está na altura do abdômen. Então há uma informação genética que diz que esse par de asas deve estar na altura do tórax. Da mesma maneira, nós temos costelas que estão na região do tórax. Não é útil para nós ter costelas na altura do abdômen. E são, então, esses genes que dão as instruções para a disposição correta das estruturas do corpo. Esses genes arquitetos existem cerca de uma dezena nos animais que chamamos, talvez erroneamente, de inferiores. Bom, pense nas minhocas, nas mosquinhas, nos artrópodes, nos insetos, em todas essas coisinhas que voam, todos os vertebrados, enfim, os vertebrados superiores. Incluem-se aí os homens, os ratos, os pássaros, as cobras, as rãs. As rãs têm 39 desses genes arquitetos. Esses 39 genes estão dispostos em 4 grupos nos nossos cromossomos. É só imaginar pequenas cadeias de genes. Temos 4 grandes grupos de 10 genes que são dispostos em cromossomos diferentes e que fazem seu trabalho. Então esses genes são ativados, se tornam funcionais, botam a mão na massa. Enfim, por um período bem preciso de nossa embriogênese, que é em torno entre a 4ª e a 6ª, 7ª semana, quer dizer, no momento em que o embrião realmente passa por movimentos muito complexos, a verdadeira construção, digamos assim. É no momento em que o embrião passa de uma massa de células relativamente pouco organizada a uma estrutura bem organizada. É nesse momento que se define a cabeça. É nesse momento que se define a cabeça, se define a parte frontal, se define a parte traseira, a direita, a esquerda, etc. Então o embrião aparece de verdade. É a transição a qual geralmente nos referimos como do embrião ao feto, finalmente. E é aí que o pequenino começa a aparecer com alguma coisa humana. Esperando o bebê de Bárbara. Data de nascimento prevista, 10 de setembro de 2005, o que me fez pensar que estava grávida. Era dia 24 de dezembro de 2004 e eu estava passeando com a minha mãe para comprar os últimos presentes do Natal. Eu estava calma e ao mesmo tempo feliz. Era uma sensação que não parecia com nenhuma outra. Eu comprei um kit de teste, mas já sabia o resultado. Eu me lembro que eu e minha mãe sorríamos muito e não conseguíamos parar de pensar nisso. Um dia ou 2 de diferença, mas para mim já estava claro. O sinal mais claro para mim foi o grande bem-estar que eu sentia. Então eu fiz o teste à noite, na véspera do Natal. Não era a primeira vez que eu fazia um teste desses, mas essa foi diferente, porque eu sabia o resultado. Eu tremia tanto que não conseguia tirar o kit da caixa, e o meu coração batia tão forte que acho que dava para ouvir a quilômetros de distância. O pontinho rosa era muito claro. Eu estava grávida. Eu estava dividida entre a maior alegria e o maior medo. De repente não estava mais sozinha. Na véspera eu era só a Bárbara, e logo depois seria a mãe. O que eu vi logo em seguida foi meus seios crescerem e minha pele parecer ao mesmo tempo mais suave e frágil. Sinto que meu corpo muda sem que eu possa realmente ver. Eu me sinto bem, mas fico tentando o tempo todo imaginar o que se passa dentro de mim. A primeira pessoa que encontrei a novidade foi Mami, o futuro papai. Ele voltava de Amiens. Eu estávamos sozinhos na casa dos meus pais. Eu dei a ele um sapatinho com uma miniatura do menino Jesus e ele sorriu. Foi o sorriso mais lindo e doce que eu já vi. Os olhos dele brilhavam. Nos abraçamos, choramos e dissemos eu te amo 1000 vezes e agradecemos por esse lindo presente que demos um ao outro. É um bebê que vocês realmente querem? É claro que sim. Nós conversamos muito, principalmente o Manu. Ele queria desde o início. Desde sempre. E eu não me sentia preparada ainda. Aí um dia, engraçado, já tinham me dito, chega um momento em que a gente quer, mas eu não sabia que era assim. E você já queria logo, Manu? Ah, sim. Eu só estava esperando por isso. Eu disse que ela esperasse o momento dela e quando quisesse eu já estaria preparado. E o que isso te causou quando ela te contou? O que me causou? Muita felicidade, muita emoção. Foi maravilhoso. Eu acho que esse vai ser o Natal mais bonito. Meu presente de Natal mais bonito. Mas não vai ser assim todo ano não, viu?
Que pena. Vamos gastar um instante com um fenômeno misterioso dentre tantos outros. Uma história de coração. Um coração que bate. Essas bolinhas vermelhas são as células do futuro coração. Uma depois da outra, elas se estimulam e começam todas a pulsar em uníssono. Esse ritmo primário, esse tum-tum-tum da vida. A bomba do coração. A máquina de vida está ligada. O embrião só tem 22 dias e já mede 2 milímetros. Começa agora uma nova e espetacular metamorfose. 4 semanas recheadas de um monte de transformações vão modelar o nosso pequeno mamífero aquático. Recebendo via placenta alimentos e energia no corpo de sua mãe, o embrião toma lentamente a forma humana. A forma do rosto se esboça e se enriquece a partir de 2 bolotinhas escuras, que se tornarão os olhos. Olhos ainda desprovidos de pálpebras, mas já são olhos. O esboço de todos os órgãos prossegue. As cartilagens dos ossos, os músculos e os tendões se desenvolvem progressivamente. O embrião agora já tem 34 dias e mede 5 milímetros. Seu crescimento se acelera a tal ponto que a cada dia ele aumenta 1 milímetro. Enquanto os braços e pernas se desenham, a cauda se reduz pouco a pouco e dá lugar ao cóccix. Os orifícios da boca e das narinas se esculpem. A nuca se afina. O cérebro continua em paralelo sua fulgurante evolução e se prepara para ser o chefe da orquestra do conjunto das funções humanas. A miniatura de homem tem 44 dias. Mede 17 milímetros. Seus olhos se contornam com finas pálpebras protetoras. Os ossos de sua coluna se solidificam. Sua cabeça toma forma. Seu coração, seus vasos sanguíneos essenciais e a maioria de seus órgãos encontraram seu lugar definitivo e começam a funcionar. Com 60 dias, o embrião, que a partir de agora se chama feto, mede 3 centímetros e só pesa 11 gramas. Esta extraordinária metamorfose do segundo mês tem alguma coisa mágica. Aliás, os cientistas ainda não sabem de tudo, mas certos fatores que regem essa metamorfose daqui para frente são conhecidos. Existem fenômenos que chamamos de indução recíproca. Quer dizer que para que uma célula possa se transformar, se dividir ativamente, se diferenciar para tomar uma característica particular, ela precisa ser estimulada por uma outra categoria de células. Por exemplo, se pegarmos o desenvolvimento da face, é preciso que as células que vêm do sistema nervoso, as células das cristas neurais, migrem e tenham então um deslocamento até o interior da região. E é só quando elas chegam ao nível da face que aparecerão os brotos da face. É um dos mecanismos, então. Migração e interação celular. O outro mecanismo que é cada vez mais importante atualmente para explicar as transformações morfológicas ao longo do desenvolvimento é o da apoptose. O que chamamos de apoptose é um mecanismo de ordem genética que faz com que uma dada célula tenha programado a sua morte, seu suicídio. Em um dado momento, essa célula vai interromper o seu desenvolvimento, essa célula não se divide mais. Em embriologia, o que deixa de se dividir morre. É verdadeiro para todas as especialidades. Uma célula que não se divide vai morrer, vai envelhecer e morrer. Um exemplo bem clássico é o da aparição de sulcos nas extremidades dos membros. No início não há mãos ou pés. Tem como se fosse um pé de pato, ou seja, uma espécie de complemento achatado. E é o mecanismo da apoptose que faz com que certas células se degenerem.
interrompam seu desenvolvimento, e aí um sulco vai se formar, e assim os dedos das mãos e dos pés vão se individualizar. Esses diferentes aspectos morfológicos, que sejam as migrações celulares, as interações celulares ou a apoptose, esses mecanismos dependem de fatores genéticos. E o último conhecimento que apareceu mais recentemente nas pesquisas feitas em embriologia é o fato de que os processos iniciais são processos genéticos que provêm de uma programação inicial, mas a célula deve ser sensibilizada a esses sinais, deve responder a esses sinais, e para que ela o faça, é preciso que ela tenha receptores específicos. É um pouquinho, se você quiser, como um hormônio que só age sobre uma célula secretora que possui um receptor correspondente ao hormônio. Da mesma forma, na embriologia, uma célula responde a um estímulo se ela tem um receptor que corresponde a esse estímulo. Tem uma hora marcada com o Dr. Druck. Certo. É a primeira vez? Não, é a primeira vez. Uma ficha. Vamos ver. Seu nome? Bárbara. Eu estou muito ansiosa pelo meu primeiro ultrassom. Eu sonhei muito com você, meu bebê. Tenho pressa de te encontrar e, ao mesmo tempo, um pouco de medo do que vou sentir. É uma mistura de sensações. Tenho a vontade de te encontrar, já que eu nunca te vi, e, por outro lado, tenho a impressão de já te conhecer um pouquinho. Senhora Martino, a ultrassonografia foi uma revolução na aproximação dos pais com o feto. Uma verdadeira revolução, porque começamos a ver numa tela uma coisa que existia dentro da barriga. Quer dizer que, de repente, iluminamos a caverna uterina. É um lugar de penumbra, que desde milhares de anos era tão misterioso, e de repente, nos anos 70, se pôde ver o feto vivendo. Eu passei 3 meses maravilhosos. Alguns enjoozinhos no segundo mês, mas nada demais. Então, teoricamente, a fecundação foi em 7 de dezembro, no início da gravidez. Eu sou tratadora de golfinhos, trabalho com golfinhos. Então, é verdade que mesmo se eu tomar cuidado, fizer menos coisas, assim mesmo eu fico em pé 8 horas por dia. Para mim é uma coisa que me deixa feliz, e eu fico triste de não poder fazer. Mas se estiver tudo bem, não há razão para se privar disso. As pessoas vêm à ultrassonografia para ver o feto, mas é claro que é um exame médico. É um exame médico em que vamos procurar uma malformação. É isso que nós procuramos. E os pais vêm com aquela ambivalência. Eles vêm ao mesmo tempo dizer oi ao seu feto, vê-lo vivo, e ao mesmo tempo com aquele frio na barriga de que se descubra alguma anomalia. Então é um exame médico que pode ser uma festa de verdade. Felizmente, em 9 entre 10 casos não há problema. Então todo mundo se diverte em volta da tela e olha o feto se mexendo. É um prazer enorme. Mas pode ser também o problema da tecnologia. Olha só isso aqui, o pequenino dançando. Ai, meu Deus. Olhe como ele está sentado. Aqui temos o narizinho. Ele é lindo. É lindo, não é? Uma ultrassonografia é um exame médico, antes de tudo, que é feito com uma máquina que envia uma emissão de ultrassons com uma frequência relativamente baixa e que permite analisar em uma tela o retorno das imagens ligado ao retorno dos ultrassons. E assim pode-se criar cortes do órgão que estudamos, seja o fígado, o seio, ou claro, nesse caso, o feto. Ou bien sûr, là, en ce qui nous concerne, le fœtus. Trabalhando no hospital Antoine Becler de Clamart, Jean-Marc Levaillant faz parte dos pioneiros da ultrassonografia na França. Ele viu a técnica aparecer em 1974 e participou de sua evolução ao longo das 3 últimas décadas. Está com a cabeça para baixo? Está com a cabeça embaixo, no lugar certinho. Está embaixo, mas não tão embaixo ainda. Está certo para a idade dele. Já dá para ver direitinho, né? Dá para ver bem, não é? Na França somos extremamente expressivos. Fazemos um ultrassom por trimestre. O primeiro ultrassom é feito aos 2 meses e meio e permite somente ver se o feto tem uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, um coração, ver a posição da placenta e a quantidade de líquido amniótico.
Esse ultrassom do primeiro trimestre também tem uma grande vantagem, é que ele permite medir o que conhecemos como a translucência nucal, ou seja, o edema, a quantidade de água que tem sob a pele do pescoço dos pequenos fetos dessa idade. E essa quantidade de água tem uma espessura de 1 a 2 milímetros. Acima de 3 milímetros, considera-se que há um aumento de risco de trissomia 21, de trissomia 18 e de trissomia 13. E faz-se uma amniocentese, ou ao menos se propõe em seus pais. Ele é inteligente, já coça a cabeça. Olha, mão, você pode contar os dedos. Ele está à vontade. A ultrassonografia, claro, não é um exame mágico que permite ver tudo. O ultrassom é uma evolução em relação aos últimos 20 anos. Permite ver um certo número de patologias e temos agora um certo número de itens que nos permitem examinar alguns elementos do cérebro, alguns elementos do coração, alguns elementos do abdômen, em particular o tubo digestivo e os rins. Mas é claro que não podemos ver todos os trissômicos, por exemplo, porque um monte de trissômicos nascem ainda na França, e não é falta de procurá-los. É simplesmente porque muitos trissômicos são como você e eu, têm uma cabeça, 2 braços, 2 pernas e um coração que bate. Igualmente para as doenças genéticas, que às vezes aparecem lentamente. Não podemos vê-los dentro da barriga da mãe, mas também não as vemos no nascimento. Às vezes tem que se esperar 18 meses, 2 anos, 3 anos, para que uma doença genética apareça e dê sinais para o pediatra ou para os pais, que ficam bem preocupados nesse caso. O coração está normal. Que bom. Além disso, é bom lembrar que num feto, no 5º mês, por exemplo, que pesa 500 gramas, os órgãos são tão pequenos que certas anomalias do coração não podem ser vistas. Observamos as 4 cavidades, os 2 átrios e os 2 ventrículos, os septos, os 2 grandes vasos sanguíneos, a aorta, a artéria pulmonar e paramos por aí. Não se pode ver mais dentro de um coração. Só para dar uma comparação, parece como uma avelã em termos de tamanho. Para Bárbara e Manu, como para a maioria dos pais, esta primeira ultrassonografia foi um momento de pura magia. Ele disse oi pra gente. É o momento mais bonito. Acho que é um dos momentos mais bonitos da minha vida. Verdade? Ah, com certeza. Ah, é? É sim. Que bom. Agora temos ferramentas que permitem ao público, às pacientes e aos seus maridos pensar que a criança perfeita com que sonharam está garantida pelo exame. Mas não é essa a função da ultrassonografia, garantir a um casal um filho perfeito. A nossa função, nosso trabalho, é tentar detectar em um ser humano, em gestação, as anomalias incompatíveis com a vida. Então, o nosso trabalho é um pouco de guardião de farol. Quer dizer, vamos tentar observar o que se passa dentro da mãe e tentar fazer com que não haja incidente ou acidente, para que o bebê nasça com boa saúde. Será esse um longínquo eco da felicidade de seus pais? Até agora quase inerte, eis que o futuro bebê de Bárbara e Manu começa a se mexer. São só uns tremores imperceptíveis, muito sutis para que sua mãe perceba. Então está tudo instalado. Os órgãos, já os vimos se desenvolver, se criar, se posicionar. É absolutamente fantástico. Mas não vamos esquecer que estamos falando de um embrião que mede 3 centímetros e pesa só alguns gramas, que certamente se mexe, mas vai se desenvolver até uma figura muito mais próxima do que conhecemos. E nessa metamorfose que continua, nesse crescimento que continua, tem um órgão essencial, característico da nossa espécie, que é o cérebro humano. E vamos penetrar no seu interior para entender esse funcionamento tão delicado, tão preciso e tão múltiplo.
Graças ao desenvolvimento de seu cérebro e de todo o seu sistema nervoso, o bebê de Bárbara vai começar a se mexer. Mas esses movimentos só serão perceptíveis para sua mãe 2 meses mais tarde. A ligação entre a mãe e seu filho vai tomar um aspecto mais concreto, mais intenso. É bonito, não é? Em seguida, vamos assistir à eclosão dos sentidos do bebê. Através de seu universo uterino, quando e como ele vai começar a perceber os sons, os cheiros e os sabores, a voz de sua mãe. O que ele vai aprender do mundo exterior que lhe espera. Veremos também como essas mudanças influirão na vida de Bárbara durante o 2º trimestre de gravidez.